As informações criacionais que nós colocamos aqui na lousa, elas estão a partir que o Criador resolveu criar as coisas. O atemporal não é energia, então não podemos chamar o Criador de energia. Ele não é energia, ele não é quântico, não é físico. Mas a partir do momento que ele criou as coisas, isso acabou virando energia, e essas energias veio descendo. Nós temos aqui no quadro as fases da alma, que nós comentamos em uma aula, que é a essência, subconsciente, a mente, as emoções e o corpo físico. Os cientistas já descobriram, cientistas do CERN, que 75% do que existe no universo é matéria escura. Ou seja, são informações que não sabemos do que se trata. Mas os cientistas estão buscando uma maneira de como acessar essas informações. E um deles está com a proposta que essas informações possuem massa. E nós falamos na aula anterior que as pessoas que adquirem informações que estão no universo, ela simbolicamente é denominada sendo o quinto elemento da matéria, porque ela conseguiu trazer as informações, que também é a matéria, que eles estão dizendo que essa energia escura, que tem massa, que tem informações nela, é o quinto elemento da matéria. Então, a pessoa que adquire maior conhecimento das informações criacionais, ele é uma pessoa evoluída, que está acima dos demais, no sentido de ter conhecimento, e ele, então, é chamado de quinto elemento. Essas informações estão aqui. Ó. Nossa alma, ela é composta de luz. Quanto mais a gente desceu, ou seja, diminuiu a nossa evolução, nós perdemos grau de luz. Então está aqui o nosso corpo, simbolicamente a nossa alma acima, e nós precisamos trazer essa alma que está composta por essas luzes. Quanto mais nós trazemos, mais a gente vai subindo em conhecimento. Mais nós vamos trazendo informações para nós. Isso é espiritualidade. Então nós revelamos a espiritualidade através do nosso corpo. Quando a gente faz essa busca toda, nós estamos trabalhando os nossos instintos, que chamamos aqui de midot, no mundo inferior, e levamos ele para o nosso pensamento, que é morim, em hebraico. Essa parte é quântica. Os nossos pensamentos, eles são portais para nós acessarmos a matéria escura, ou seja, para nós acessarmos as informações que estão no universo. E a gente hoje é limitado pelos nossos 5 sentidos, pegando o exemplo da nossa visão, que a gente deu o exemplo aqui no quadro, que nós temos uma área de visão. Nós não vemos o que é minúsculo e nem o que está distante de nós. Então, por sermos limitados, nós temos conhecimento de poucas coisas. Por isso a nossa volta aqui está repleta de coisas que de repente são do mundo superior, mas nós não conseguimos ver. A pessoa que consegue adquirir graus de luz além do que o ser humano normal consegue, ele consegue ver coisas que nós não estamos vendo. Porque ele consegue perceber com o seu terceiro olho o que está distante e o que está também aqui no nosso meio que a gente não percebe. Então ele é a pessoa evoluída. Porque ele trabalhou seus pensamentos e acessou essas informações quânticas que estão no universo. Tudo o que está em nós são informações quânticas adensadas, mas muito limitadas, que precisam ser trabalhadas para nós conseguirmos alcançar mais informações, ter mais conhecimento.
E essas informações são revelações que o Criador deixou de si mesmo para nós percebermos ele. Nossa alma é luz, como a gente viu. Mas ela é composta de 10 pontos de energia. O que seriam esses 10 pontos de energia? O que vocês acham? Seria uma quantidade que é suportável, porque eu acho que a gente recebe à medida que a gente tem condições de receber também, não é? Ó, esses 10 pontos de energias, eles estão na árvore da vida. Ele tem o formato da árvore da vida. Esses 10 pontos é a árvore da vida. São as sefirotas. Ah, é claro. Então, são 10 características nossas que nós temos que estão tanto no mundo inferior, adensada, ou seja, está no nosso corpo, representando, né, essas 10 características, como também na nossa alma. Quando está na nossa alma, nós chamamos de luz. Né? Então, são 10 pontos de energia, 10 pontos de luz. Aí a gente vai estudar a Sefirot e vai saber qual que é a função de cada uma. No nosso corpo, a mesma coisa. Então, você pega o fígado, ele está representando alguma coisa. O nosso corpo, ele está revelando a nossa alma, através dos nossos órgãos. É verdade. Então, essas 10 Sefirot, elas estão simbolicamente dentro do nosso corpo. Então, o sangue correndo pelas nossas veias, tá? O trabalho que faz quando a gente ingere um alimento, ele vai para o estômago, é triturado, aí os nutrientes saem, entra na corrente sanguínea, passa pelo fígado, é filtrado, passa pelo baço, filtrado de volta, aí vai pela veia que leva até o coração, do coração ele volta distribuindo oxigênio para o organismo. Esse é um trabalho que o corpo faz. E, da mesma forma, esse trabalho que o fígado faz, por exemplo, de descontaminar o nosso sangue com as proteínas que não são benéficas ao nosso organismo, eles estão mostrando que nós também temos que fazer com a parte dos nossos pensamentos, que é a parte quântica. Nosso falar, pensar errado, falar errado, agir errado. Então, nosso corpo o macro do micro, o micro do macro, nós trabalhando a parte física com a parte quântica, está tudo ligado. Através do corpo que nós vamos ganhar a evolução. Nós vamos voltar. Que interessante, através do corpo que a gente vai voltar. Porque a gente chegou na parte mais máxima, né, que é a densação, que é a matéria, e é onde a gente tem sensações para perceber, né? Claro, pela dualidade, fazer escolhas, e pelas escolhas aumentar o teu conhecimento, que é pelo conhecimento que você evolui e consegue voltar na tua origem, né? Da onde você veio. Fazendo o caminho de volta, você conhece o todo daí. É isso aqui, ó. A nossa parte, corpo, em hebraico nefesh, né? Que são os nossos instintos, nossos midot. É tudo que está dentro dos nossos 5 sentidos. Existe, aí o Criador deixou para nós a opção da gente fazer a escolha, o livre-arbítrio, né? Sim. Ou nós fazemos uma escolha que vai ser do ego, egoísta, que é a que o nosso corpo quer, que a gente permaneça na matéria, ou a gente vai fazer a escolha da parte espiritual, que é o Nefesh Elokit, são 2 Nefesh, porque eles estão na linha imaginária que divide o mundo superior com o mundo inferior. Então, dependendo da escolha que nós formos fazer, nós vamos estar trabalhando para permanecer aqui na matéria. E com o trabalho que nós fazemos de corrigir o delta, pensar, falar e agir, quando a gente faz essa correção,
nós estamos escolhendo, então, o Nefesh Eloquim, que é a parte espiritual. Aí sim a gente evolui. Aí nós não deixamos aquela mancha que a gente comentou, que tudo que nós fazemos aqui, nós manchamos o nosso espaço no mundo superior. E quando nós manchamos o nosso espaço no mundo superior, essa partícula nossa aqui, do nosso corpo físico, quando for para o mundo superior, não vai encontrar o espaço dela lá no mundo superior, e aí acontece, então, o colapso quântico. Então, aquele espaço vai se colapsar. Se a pessoa não fez nenhum trabalho espiritual aqui, todo o espaço dela, quando for para lá, se colapsa. Então, assim, uma multidão, lembra dos vídeos Multidão Sem Luz? Multidão Uma sem luz, isso. multidão, uma multidão vai se colapsar quando partir para o mundo superior. Porque ele não fez um trabalho aqui para poder ter o seu espaço no mundo superior. Então, nós estamos aqui construindo a nossa imagem refletida no mundo superior. Tudo que nós fazemos aqui está sendo construído lá. Se for uma vida do bem, nós vamos chegar lá e vamos encontrar aquela frequência do bem lá. E vamos permanecer em evolução dali para frente. Mas, se a gente não fez esse trabalho aqui, se colapsa. Você vai chegar lá e não vai encontrar espaço. Onde eu vou ficar? Não sei, não tem lugar para mim. Então é aquela palavra, afaste-te de mim, porque eu não te conheço. Ou seja, não tem espaço aqui para você. Exatamente, exatamente. E por isso que há a importância da gente buscar a evolução, buscar o conhecimento, buscar o crescimento, né? O autoconhecimento também, assim, né? Porque Autoconhecimento. a gente se conhecendo, conhece o todo, Uhum, por ser partícula, né? uhum. Essa parte de Deus, essa centelha do Criador que tem que voltar para Ele, de alguma forma. Exato, porque o micro reflete o macro, e o macro tá no Reflete micro, né? exatamente. E eu achei interessante pra caramba, porque isso daí demonstra, olha só, e eu vi um cara falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou bem assim, cara, Deus não existe. Daí eu, ué, como assim, cara? Deus É, não existe. Daí ele falou bem assim, cara, Deus não existe, ele é. Nós existimos, nós podemos tocar um no outro. Deus é, nós estamos dentro do todo de Deus. Nós somos centelhas do Senhor. Eu falo, caraca, que tremenda forma de pensar, essa forma de pensar, essa forma de raciocinar quanto à grandiosidade daquele que nós não podemos ver, não podemos mensurar o seu tamanho, a sua proporção, né? E buscar essa evolução, buscar esse realmente progredir em conhecimento, progredir aqui na Terra, né? Nos eleva de certa forma que reflete no mundo espiritual, no mundo superior. Por isso que nós falamos que o Criador é o zero, é o nada. Ele é o nada porque nós não conhecemos. Estava comentando com a minha esposa hoje de manhã sobre que tudo é energia, né? As plantas, tudo. E a gente se alimenta da energia da planta e só do físico. Quando a gente corta uma planta, a energia dela fica nela ou só que volta de onde veio? É bem interessante essa parte aí, porque nós, no último vídeo, eu fiz até um comentário que nós temos a missão, nós como ser humanos, como consciência evoluída, não evoluída no sentido que nós precisamos para ir para o mundo superior, mas nós já somos de consciência evoluída, acima do restante da criação. Né? Porque tudo é consciência, mas nós somos conscientes que temos consciência. Né? Então, nós temos a obrigação de elevar, porque tudo que está aqui tem que ser elevado para o mundo superior, não pode ficar aqui. E nós temos a obrigação de elevar tudo. E aí, quando a gente se alimenta, nós estamos elevando aquele alimento. Então, é por isso que a gente tem que, quanticamente, a gente tem que tratar bem os nossos alimentos, vamos dizer assim. Porque nós estamos elevando ele.
nós estamos alimentando ele, ele está dando a energia dele para nós, e essa energia dele vai se transformar em nosso corpo, agora vai deixar de ser a laranja, e essa laranja não é mais laranja a partir que nós ingerimos. Essa laranja agora sou eu. Então eu já evoluí a laranja. Essa laranja já deixou de ser laranja, agora ela é um corpo humano. E agora eu estou com partículas dela, estou com energia dela no meu corpo para elevar a mim, que ela está dentro de mim. Então, assim, nós elevamos todo o alimento que nós comemos. Tudo é energia. Nós retiramos os nutrientes ali, que são energia, e eles se transformam. Ele agora é parte de mim. Assim como os animais também, né? Tudo, né? Tudo. Inclusive a terra, né? Nós vamos elevar a terra. A terra é um ser consciente, no sentido que ela da vida, né? E ela tem os seus minerais, e nós nos alimentamos do minerais. Mesmo que a gente não come terra, nós não comemos terra, né? Mas quando nós nos alimentamos dos animais que se alimentaram do vegetal, e esse vegetal tirou minerais dali para ela poder crescer e ser uma árvore frondosa e dar seus frutos, nós estamos nos alimentando dela e evoluindo ela. Então nós estamos evoluindo a Terra. O planeta está sendo evoluído através de nós. Nós temos essa missão. Maravilha, hein? Que bom. Vamos saber disso. Então, assim, nós somos o rei e o restante são todos nossos súditos, mas nós temos que evoluir eles a ser um rei também. É para ver, né? O ego não tem espaço no quântico, não tem jeito, o ego é só na matéria mesmo. Incrível. É porque tudo tem que ser o tudo no todo no tudo para funcionar, para ser dinâmico, né? Senão aí você passa a entender mesmo que tem que ser tudo pelo todo. Não dá para ser nada só. Não existe. Tudo está entrelaçado, né? Entrelaçado, sim. Tudo. E é quântico isso, tudo. Né? Então, o que é inferior, mas ele também está ligado no superior. Só que ele é menor, ele precisa de ajuda do superior para poder também chegar lá. Sim. E assim são as manifestações do Criador. Né? Quando a Bíblia fala de anjo, outros tipos de manifestações dele, é o superior vindo aqui para nos ajudar. E nós somos, nesse momento, nós somos menor do que eles, né? Somos inferiores. Então nós precisamos da ajuda deles. Até mesmo aquelas pessoas que acreditam em ufologia, que não acreditam em Deus, mas acreditam que existem seres que estão no outro plano e que, né, no outro planeta e que vêm aqui para nos ajudar. Vamos supor que isso seja verdade. Acima deles tem o Criador também usando eles, vamos dizer. Né? Não sei se existe, mas há a possibilidade que existam outros seres no universo. Né? Nós não estamos sozinhos. Mas se eles têm alguma missão aqui na Terra para fazer, para nos ajudar, é porque eles estão ao comando de alguém também, que está mais acima. Então, por mais ateu que seja a pessoa, ou tentar justificar que o mundo aconteceu de uma forma ou de outra, atrás da explicação dele existe o Criador que fez aquilo. Ele pode estar certo na explicação dele, mas atrás existe o Criador. Então, tudo é uma coisa só, porém existem os inferiores que precisam querer elevar. E nós, seres humanos, que temos a consciência, estamos conscientes disso, precisamos fazer esse trabalho para poder elevar as outras coisas que estão abaixo e a nós mesmos. Como é rádio, né? Se transformar, aí ser parte do todo. Mas sabe, professor, essa parte de quem, no caso, não encontra esse espaço no quântico, né? Que no caso seria a inexistência. A inexistência não gera energia também? A parte neshama, né, que é a alma,
essa parte, espírito, essa parte vai voltar para Deus. Mas nós vamos esquecer quem nós fomos aqui. Porque a parte de Deus não se acaba. O que vai acabar é o que é chamado pó, é o nosso corpo. E aí, junto com ele, a parte colapsada, a parte que está manchada. Que seria as nossas ações aqui, os nossos pensamentos, nosso falar, as nossas ações. Essas não vão para lá, porque elas não a gente não construi espaço para ela lá. Então, essa consciência de nós sermos o que somos não vai para lá. Isso vai ser extinto. Nós não vamos saber quem nós somos. Simplesmente Deus vai pegar a parte dele, mas esse ser que ele colocou aqui para fazer um trabalho para ele, que é aquilo que o professor Ato explicou no vídeo dele essa semana, fazendo uma comparação com o computador que a gente tem, que o computador tem que trabalhar para nós, né? Se não trabalhar, a gente acaba destruindo ele, né? É esse corpo aqui, ó, esse corpo que não vai ter o que ser feito com ele. Tá? Não vai ter espaço para ele no mundo superior. Esse corpo não vai ter mesmo, né? Mas nem as ações que ele fez aqui, se ele fez ações que permaneceu aqui no ego, ele fez a escolha do Nefesh Berhamit, que é o corpo, o instinto, materialismo. Essas informações adensadas que estão nele, elas vão se colapsar, isso é deixar de existir, a inexistência. Agora, a parte espiritual volta para Deus, né? É que já está lá em Gênesis, né? O espírito, né, volta, o sopro, Ruach é sopro, é como se fosse um vento, né? São as emoções da parte do Criador. Esse volta para ele. Mas a parte matéria, o pó, volta para o pó. E esse processo, professor, será reiniciado de novo, né? Vai ter um fim, mas ele começa de novo. Enquanto nós estivermos no propósito do Criador desse mundo físico, podemos dizer sim, né? Mas quando tudo isso terminar aqui, quando essa fase que nós estamos de mundo de Asiá, Malhut, acabar, porque o que vai acontecer? O mundo de cima, ele, que é o mundo de Yetzirah, ou seja, ele desce. as características nossas que são mais elevadas, ela vai descer até a característica que está sem luz. Mas quando ela descer, vai se tornar uma só. Aí o que acontece? Toda a parte de mundo físico se acaba. Aí vai ser o reino 7, que o professor Rafa está ensinando. É o mundo de Yetzirah. Ele vai ser um mundo só, né? Nós vamos passar a existir num mundo diferente desse mundo que nós estamos, que é o mundo de Asiá. Nós vamos passar a existir no paraíso, que é o reino 7. Então, as coisas que vão acontecer lá são diferentes das coisas que nós estamos vivendo aqui. Então, o ciclo não vai voltar. Vai passar a existir um novo ciclo. Lá é um novo ciclo. Que lá já é um ciclo mais elevado, mais quântico. Já vai estar acima aqui. Porque da mesma forma, é complicado de explicar, porque assim, ó, as fases da nossa alma que nós estamos vendo aqui, que são as fases de luz, elas estão em nosso corpo físico, e bem menor grau, elas estão na nossa alma, e elas estão também nos mundos superiores. Nós podemos dizer que cada fase dessa aqui é um mundo. Asiá, Yetzirah, e assim por diante, tá? Até chegarmos lá na essência do Criador. Então é um macro e micro trabalhando junto, um representando o outro o tempo todo. Essa parte realmente a gente tem que refletir bastante, né? Porque é uma cabala dentro de outra cabala. Que nem aquele dia, né? Eu tinha te falado, né? Que eu tinha percebido isso, porque por isso que é o tudo no todo, todo no tudo, é tudo entrelaçado, é tudo conectado e não tem escapatória, é isso, nós somos isso. Por isso que
eu tô em você, você tá em mim, e assim é em tudo. O Criador fez assim, para que é, é incrível isso. Nossa, a gente começa a pensar. A gente começa a pensar, inclusive, na questão de tratar o próximo, né? É, E como tratar bem o próximo, porque da mesma forma que nós estamos tratando, nós seremos tratados, né? Então tudo envolve, né? Tudo envolve essa ligação direta ou indireta entre todos nós. sim. E de fazer o bem, né? E talvez muitas pessoas não façam o seu melhor, porque não desconhecem até. Claro, tem pessoas que por sabem fazer o bem não fazem, mas muitas talvez porque não têm o conhecimento de tão grandioso que é, né? Essa questão de. Mas ao mesmo tempo eu estava pensando, professor, tem pessoas também que por falta de conhecimento também são do bem, mas tem ego, tem atitudes egoístas, não tem? Por Sabe? analisar, você vai ver que tem pessoas que são boas, do bem, mas ela tem atitudes egoístas, sim. Ah, É porque assim, ó, as pessoas, primeiro que vai ser julgada conforme o conhecimento que ela tem. Né? É Só que, isso que eu ia é, falar. só que tem pessoas que ela, por mais que ela faça o bem, se ela não trabalhou o seu nefesh, que é o corpo aqui, para poder buscar a espiritualidade, as ações dela vão ser todas egoístas. Uhum, Tá? é. Então, por mais que ela tenta fazer o bem, ela faz o bem para agradar a si mesma. Uhum, Tá? Então, ela tem que fazer uma conexão com o mundo superior e trabalhar esse. Porque quando a pessoa não faz a conexão, ela vai colapsar. Sem conexão, colapsa. E o erro, a parte egoísta nossa, vai fazer essa desconexão. Vai gerar na pessoa a desconexão. E aí é onde que vai entrar no colapso. Ele não vai encontrar a parte dele lá no mundo superior. Agora, se ele conhece até certo grau e ele vive uma vida de acordo com aquilo, com seus pensamentos, sua fala, suas ações, ele está construindo dentro do conhecimento dele um espaço para ele no mundo superior. Daí não vai uhum. colapsar. Tá? Não é questão de conhecimento bíblico, não é conhecimento de teologia, não é isso. É um viver, é a vida dele. É estar coerente com aquilo que sabe, né? Isso. Tá? Uhum. A impressão assim também que dá é que a nossa geração parece que teve mais acesso, né? Não sei, mas sempre fala que volta, né? Sempre tem aquela, em todas as gerações, né? Sempre falam que, né, vai acontecer de novo, né? Mas não dá uma impressão que parece que na nossa geração a gente tem mais acesso, porque às vezes eu fico imaginando como que era lá para aquelas pessoas que viveram nas gerações anteriores, né? Como que a gente vai fazer a conexão? Assim, se às vezes com esses que estão aqui próximos da gente, a gente às vezes não consegue estabelecer uma conexão, né? Como é que vai estabelecer a conexão com os que já viveram, né? É, é interessante isso, porque assim, da mesma forma que nós temos a obrigação de elevar, né, os alimentos, como a gente já comentou, os animais, que eles não têm capacidade de se elevar sozinhos, nós que estamos conscientes das coisas que nós temos a capacidade, da mesma forma que nós elevamos eles, nós temos a responsabilidade de elevar as nossas gerações passadas, nesse sentido. Ou seja, cada geração, ou gerações futuras, porque cada geração ela vem mais evoluída do que a outra. Por quê? Porque a geração anterior evoluiu um pouco mais. É bem essa impressão que dá mesmo, que é mais evoluído, mais aberto às vezes, né? Não todo, né? Mas uma boa parte dá essa impressão, né? Cada geração que vem, ela está fazendo a volta no círculo. A gente tem algumas aulas lá atrás que fala sobre a evolução, né, da humanidade, a caminhada da humanidade.
Então, um exemplo lá que a gente dá é que começa vindo do mundo superior, a gente desceu até o nível máximo de egoísmo que nós estamos vivendo, e agora começa a subir novamente. Ou seja, cada geração vai estar num ponto da escada da evolução. A geração que vem, que vai vir agora, daqui para frente, vai encontrar um outro espaço. Então ela vem com a mente mais evoluída. E assim por diante. Por quê? Porque tem que voltar. É o Ouroboros. Tá? Então, teve uma geração passada que estava aqui, ó, no último degrau, lá embaixo do poço, de egoísmo, de desconhecimento. Então, os primeiros seres humanos, não sei se vocês estão vendo a minha flechinha que eu estou fazendo aqui, rabiscando minha louça. Os primeiros seres humanos foram descendo. Cada geração deles foi encontrando um pouco mais, ou seja, um pouco menos de luz. Tá? Cada geração foi evoluindo. A escuridão de um pai passava para o filho em maior grau. E assim por diante. A escuridão daquele filho passava para o filho dele em maior grau, até chegar aqui no limite do ego. Aí começou a voltar. Então, cada geração que vem, a geração de um pai, ela passa um pouquinho mais de luz para a geração do filho dele. E assim por diante. Então, isso aqui não é reencarnação, né? É como se fosse uma reciclagem dos antepassados. Cada geração vai ganhando um pouco mais de luz, mas é claro que eles estão fazendo o trabalho, isso aqui falando em questão de multidão, né? Então, a multidão sem luz está trabalhando e melhorando um pouco mais até chegar o momento de acontecer o fim desse mundo físico, desse reino chamado Reino 6. Uhum, eu achei interessante ali a pergunta do Eloy. É Eloy, né? Ele fez assim meio que um questionamento baseado, inclusive, nas facilidades que nós temos na atualidade de buscarmos conhecimento, né? De buscarmos um entendimento de quem é o Senhor, de quem é o sagrado, o eterno, né? E o mais interessante disso tudo, que volta naquilo que o professor Hidalgo falou, sobre o micro está no macro e o macro está no micro, né? Porque o Senhor, a própria Bíblia, né, nos revela isso daí, que buscar-me-eis e me achareis se buscardes de todo o coração. Então, quando nós começamos a buscar nas simples coisas, nos simples objetos, nós conseguimos perceber a grandiosidade que é o Criador de nosso ser. Então, ele se revela a todo aquele que realmente o busca, né? Ele traz capacidade a cada um de nós conforme a busca que cada um de nós temos, né? Então, essa facilidade, sim, Eloy, essa facilidade que nós temos aí na tecnologia, que nós temos em busca do conhecimento, numa facilidade absurda que através das redes sociais, por exemplo, ou da internet em si, nos fazem ter um conhecimento de quem é o Criador, né? Mas a simplicidade no qual nós conseguimos encontrá-lo é superior, inclusive, a qualquer internet, qualquer coisa que a gente pode buscar de conhecimento em internet. Então, tem extrema... Nossa, gostei muito dessa pergunta tua aí, foi uma pergunta muito coerente. Não, e o professor Hidalgo, com a conexão que ele fez, foi bem da forma com que eu tinha imaginado. Uhum. Que eu também, a impressão que eu tinha era essa mesmo, que teve, vamos dizer, uma quantidade grande de multidão, essa gerações anteriores, eles tinham se afundado, né? Que até na Bíblia tem aquele relato lá de que nação contra nação, né? Então, eu acho que eles se afundaram, acho que foram no fundo. E daí, alguns lá foram querendo voltar a crescer e eu acho que, juntamente com a nossa evolução tecnológica, muitos também começaram a começar a abrir o olho e enxergar essa luz, né? Exatamente. Que é o nosso Criador aí, que
né, através do conhecimento, através de tudo que aconteceu. E eu tenho essa impressão, porque eu vejo assim, quando eu vejo as pessoas mais jovens, que no meu trabalho lá, ou então mesmo quando eu vejo o meu filho ou os amigos dele, tem alguns assim que, nossa, eles têm algumas tiradas assim que, assim, a impressão que eu não tinha quando eu era na minha infância ou na minha. Então eu achei assim que o professor Hidalgo, ele foi bem na minha expectativa do que eu imaginava, assim, que é essa impressão que dá, né? É Porque bem acho assim. que como a gente se aproxima daquele dia D, né? Parece que é como se fosse uma corda que está te puxando o pescoço, né? Uhum. A gente está O Eloy, aproximando lá quando. daquele, né? Desculpa, Eloy. Só para dar um exemplo, quando a gente entrou aqui, você foi um dos primeiros que entrou, né? A gente estava conversando sobre os meios de comunicações, né? Lá atrás era o telégrafo, né? E aí você deu o exemplo que trabalhou com isso. E aí foi melhorando, melhorando, e hoje nós temos meios de comunicações que, né? Aparentemente nós estamos juntos, mesmo estando no outro lado do mundo, né? Então cada geração vai encontrando melhorias, né? A, as gerações futuras vão encontrar aí a internet quântica e etc, né, para melhorar a evolução deles. Tudo que vai acontecendo de melhorias na tecnologia é para melhorar também a evolução do ser humano, para ficar mais fácil para o trabalho que ele vai fazer. Até daí talvez chegar num ponto da comunicação sem aparelhos daí, né? Que é no mundo espiritual que vai ser, né, um todo, né? Que um vai sentir o outro, vai saber do outro, vai conversar com o outro sem precisar de um aparelho, né? É como se nós estivéssemos sendo preparados para enfrentar lá no Reino 7, vamos dizer assim, para nós chegarmos lá e já estarmos preparados, né? Então, a humanidade, quando ela chegar aqui ainda nesse reino, se comunicar sem necessidade de aparelho, passando desse reino para o outro, vai dar só sequência, só continuidade naquilo, né? E aí sim, aí é quântico dos mundos superiores, já da parte do Criador. Não que aqui também não seja, mas ele está usando o que é físico para nos mostrar como que vai ser lá no mundo quântico. Então é interessante essa parte. Ô, professor, então, no caso, como é que ficaria a tecnologia do passado, assim? Porque quando você vai lá atrás, até nas construções megalíticas, né? Como que fica daí o papel nessa linha lá no início da linha do tempo, onde começou a razão? Porque o homem parece que ele foi perdendo também a inteligência até um certo grau de evolução. Ele Não tem isso? é o Ouroboros, né? Você desceu, quando o ser humano veio, ele tinha conhecimento altíssimo. A gente já viu em vídeo anterior, que ele conhecia, falava por telepatia e assim por diante. Só Torre de que, Babel. exatamente, Torre de Babel, um exemplo. Só que foi cada vez mais descendo. É o exemplo aqui da descida. Cada vez se perdendo. Por quê? Porque foi entrando o egoísmo dentro. O egoísmo foi o que fez com que as pessoas entrassem na escuridão e impedisse dele conseguir ver Deus. Essa parte escura que hoje nós sabemos que existe é o que impede a gente ver Deus. A gente precisa estar voltando. Então, até o que a gente viu, né, 75% do que existe no universo é matéria escura. Isso significa que nós precisamos fazer o trabalho, e a ciência, né, lá no CERN, eles estão fazendo esse trabalho para tentar achar uma maneira de acessar essas informações que estão lá naquela matéria escura. E isso, quando eles conseguirem, olha o salto que vai dar, Eloy, para a humanidade em questão de conhecimento, porque acessando as informações que estão na matéria escura, as próximas gerações vão ter muito mais facilidade de se evoluir para o mundo superior, porque vai ter um conhecimento a mais que vai estar lá. Então, é assim, um trabalho da humanidade como um todo. Alguns estão trabalhando focado naquilo, que são os cientistas lá.
Isso é ciência, é física lá. Porém, isso vai trazer um resultado para todo mundo. E assim por diante. Então, as próximas gerações, né? Hoje nós temos aquele telescópio James lá, ele está fotografando coisas que nunca foi fotografada, né? Está em um espaço onde a gente nunca chegou. O ser humano, através de satélite, né? de sondas, ele nunca chegou, mas agora está chegando. Ele vai trazer informações para nós desconhecidas. E isso vai fazer o quê? O ser humano vai conseguir desenvolver alguma coisa a mais, com certeza, através das informações que ele está buscando para nós. E é a humanidade trabalhando. Então, aquela multidão sem luz está trabalhando para poder evoluir. Quando ela trabalha sem o foco do ego, ela evolui. Se ela trabalhar com o foco do ego, ela está aumentando o número de multidão sem luz. Mesmo ela está descobrindo coisas novas. Então, se esses cientistas avançarem no conhecimento e encontrar as informações que estão lá na matéria escura, mas eles pegarem isso para eles como a parte egoísta, aí a humanidade vai sofrer um pouco mais. Vai ter consequência. Então, tudo que for descoberto, o Criador deixou as informações, ele não vai interferir nisso. Está tudo pré-programado, vamos dizer assim. Mas o homem vai fazer a sua escolha que está aqui. Ó. Ou ele vai escolher o espiritual ou o egoísmo. Não sabemos qual é a intenção dele ao descobrir isso. Mas vai existir pessoas que vão trabalhar com essas informações para o bem. E daí é aquele quinto elemento. Caramba, e veio uma coisa aqui na minha mente de que cientistas estão descobrindo agora que crianças com 10 anos de idade têm maior nível de conhecimento do que pessoas do século XIX de 60 anos de idade. Sim. Se você pega, o escritor Augusto Cury mesmo, ele gosta de dar exemplo. Ele fala assim que cada criança hoje, ela tem muito mais conhecimento do que os antigos, baseado nisso que você falou aí, Kaique. Porque o nosso neurônio, uma pontinha de caneta, ele é capaz de gravar milhões de informações. E hoje a criança já nasce no mundo de informação. Antes não, antes, né, as informações... Quando eu ia fazer um trabalho de escola, por exemplo, eu tinha que ir na biblioteca e pegava os livros que tinha, que eram poucos, né, eram reduzidos, e ficava fazendo o trabalho em cima daquilo. Não tinha mais informações para mim. Hoje você tem a internet, que é um mundo de informações. Né? E você busca informações de tudo que você consegue alcançar. Só falta você ter assim, a dedicação para buscar. Então é bem isso aí. A criança hoje está muito mais evoluída do que pessoas de 60, 70 anos atrás. A questão, você tocou ali no assunto da árvore da vida, mas, assim, eu vou fazer uma pergunta, né? Eu acredito que você já deve ter colocado isso, mas é que eu não estou conseguindo recordar, apesar dos vídeos, né? Eu tenho assistido alguns, mas a parte mais baixa é a parte que estaria mais aqui no nosso mundo, no mundo mais denso. E a parte de cima da árvore é a parte que está mais próxima do espiritual? Ou não tem a ver esse pensamento? Tem a ver, porque assim, a árvore da vida, ela representa o nosso corpo físico, e quando ela está representando o nosso corpo físico, a parte de baixo, quando nós estamos falando do nosso corpo físico, essa parte aqui representa os nossos pés. Tá? E é o mundo Malhut, asiático. E aí vai subindo, vai representando até chegar na cabeça. Tá? Isso falando do nosso corpo físico. E é o caminho de volta, né, professor? E é o caminho de volta, né? tá? Uhum. Aqui sustenta, aqui pensa, e aí os órgãos físicos vão trabalhando e mandando energias, né, através da corrente sanguínea, e vai mandando nutrientes e vai sustentando aí para manter o corpo vivo. São as características humanas falando do corpo físico. Se estiver falando da nossa alma, da mesma forma. São luzes, energias. Quanto mais para cima,
é mais foco de luz, que daí a gente pega aqui, ó, as fases da alma, né? Essência, consciência, mente, emoções, corpo físico. Corpo físico. Quando a gente for falar da alma, a parte do corpo que está representando a alma é a linha que está dividindo o mundo superior com o mundo inferior. Tá? Então, assim, também representa o Criador. Aí, quando for representar o Criador, da mesma forma. Aqui pega o Criador no mundo físico, que é a criação, a energia criacional que está aqui, e aí vai representando o Criador, né, em fases de luz também, em mundos, mundo de etc. Ou vamos falar na linguagem X, né? Reino 7, Reino 8, Reino 9, até chegar no mundo atemporal. Então a árvore da vida está em tudo. E cada característica nossa, vamos dizer assim, cada sefirá tem uma função. E daí é bem longa as aulas, né? Cada uma tem uma função, tem uma representação, né? Rock significa sabedoria, ou pai, masculino. Aí, aqui é Binah, a mãe, o feminino. Cada uma tem a sua função. Tá? E é como nossos órgãos físicos. Cada órgão físico nosso tem a sua função para poder manter o corpo. Hidalgo, foi bem essa conexão que você fez ajudou. Inclusive, eu já tinha visto um vídeo seu da Árvore da Vida, né? Uhum. Então, mas foi bom que me clareou um pouquinho mais. Mas eu estava falando que às vezes a gente tem que ir assistindo novamente as coisas, né? A É, gente retém alguma coisa e outras coisas a gente perde, né? tem porque, assim, os meus vídeos, por exemplo, quando vai falar da árvore da vida, tem bastante Uhum. informações Tem. nele, mas apesar de eu procurar em cada vídeo, eu repetir um pouco o que foi visto no vídeo anterior, só que são muitas aulas, né? Já estamos aí quase 200. Aí o que acontece? O que ficou lá atrás, pouca coisa, a gente vai comentar lá no outro vídeo. Mas tem vídeo lá, nos primeiros vídeos, por exemplo, foi falado sobre as informações que estão no universo. E agora a gente voltou a falar delas num outro sentido, né? Mais técnico, né? Mais ciência agora. E o que ficou para trás é bom ser revisto. Então tem muita coisa importante lá atrás, porque os meus vídeos eles são vídeos resumidos, são aulas de 5, 6 horas, muitas leituras, que eu faço um resumo. Eles são considerados tópicos, né? Até porque eu coloco eles tudo numa lousa só e aí eu tenho que explicar onde vai, e às vezes até acabo esquecendo de falar alguma coisa devido a tanta informação aqui adensada. Vamos dizer assim que as aulas de 6, 7 horas que eu faço, mais os vídeos que eu assisto do professor Akio, mais os livros de leitura, são as energias quânticas, eu adenso ela, né? Eu coloco ela numa lousa. E aí eu faço aí de 20 minutos, 15 minutos as aulas. Então, assim, para passar todas essas informações em pouco tempo é complicado, né? Então é Eu preciso rever, imagino. sim. Nossa, e é verdade, professor, por mais que a gente veja a aula, elas são bem explicadas, mas é tanta informação que é necessário mesmo a gente voltar e voltar para fixar exatamente mais uma porcentagem máxima de informação que tem aquela aula, para passar É, para outra. às vezes, às vezes não, com certeza, né, os vídeos ele falta qualidade na imagem, qualidade de repente do som, mas o conteúdo ele compensa se a pessoa quiser se dedicar, né? A pessoa que não quer se dedicar já vai desistir porque ele é um conteúdo pesado, né, para a gente dar sequência. A pessoa quer pegar um negócio muito light, né, e é o que tem na internet por aí. Essas aulas são mais concentradas, são mais difíceis, mas depois que você entende elas são uma base para você tocar a sua vida. Né? Senão não vai esquecer mais. Todas as aulas, ela tem uma ligação uma com a outra, né? A Rua Sofia esse dia colocou aquele vídeo lá do curar a si mesmo, né? Eu superior. O eu superior.
Uhum. Então, é esse trabalho que a gente vai fazer aqui, né? O eu superior é aquilo que está dentro de nós. Você tem que descobrir ele. Ele é o que vai levar, que vai ir para o mundo superior. E se eu não descubro ele, se eu não revelo o meu eu superior, como que ele vai ir para lá? Ele vai chegar lá e vai encontrar uma mancha no mundo superior porque eu não revelei ele. Né? Vai colapsar. Então é uma cura que você tem que fazer. Tem que curar essa mancha que está aqui. Quando você cura a mancha, ele vai lá e encontra, ele encontra um espaço que ele construiu lá. Então, Então, um vídeo está ligado no outro. então, né, professor, é aquele homem perfeito. Esse perfeito tem que estar em você, e o perfeito é o justo. É essa a imagem que vai ser projetada lá, que vai te Isso. deixar sem mancha lá. É isso, né? Isso mesmo. Ah, Porque professora, a mensagem que fica é que a gente quer aprender cada vez mais, nos aperfeiçoar, chegar a esse homem perfeito, que é o justo, e entendendo mesmo o porquê de estar aqui e voltar para casa, né? Que esse é o objetivo. Você está aqui para é, voltar, fazer o caminho de volta agora e poder compartilhar tudo que a gente puder com aqueles que realmente estão dispostos a aprender também, né? Porque quanto mais essas pessoas estiverem cientes, melhor vai ser para o todo, né? sim. Então, E gratidão a ti que divide, né? Compartilha tudo que você aprende com a gente. Isso é maravilhoso também. são conhecimentos que você vai levar para áreas da sua vida, área profissional, e outras situações que de repente apareçam no dia, você vai estar com a mente mais ampliada, né, mais aberta para poder discernir o que está acontecendo à sua volta. Mesmo que de repente você não tenha a força para reagir, por causa que a multidão sem luz tem ali seus comandos, né? E que impede a luz de agir. Isso acontece. Né? O pessoal que está no comando sem luz, eles ganham força. Né? E são, se a gente for na Bíblia, são os amaleques da vida, são aquelas pessoas que lutaram contra, né, o Evangelho, por exemplo, se a gente for pegar ali o Novo Testamento, assim chamado Novo Testamento, né? Aquelas pessoas que lutaram contra. Eles são a multidão sem luz e tinham força e eles têm força, né? Mas a pessoa que tem essa luz, ele consegue perceber o que está acontecendo à sua volta e se afastar, né, na hora certa. Incrível, né, professor? Mas esse desejo que a gente tem, que é um desejo mesmo, né? De estar conectado, de aprender, de entender mesmo o porquê de estar aqui e esse desejo de querer fazer o certo sempre. É incrível que é uma coisa que está dentro de você, que às vezes até você pergunta, mas por que que eu tenho tanto interesse nisso, né? Todos que estão aqui é porque estão com interesse de alguma forma, né? De compartilhar e de aprender. É que é Da é onde que uma vem essa frequência, né? vontade toda? Daqui, ó, da frequência. Porque quando a pessoa está numa frequência, que ela passa perto da outra com a mesma frequência, a tendência é que elas vão se juntarem, né? Então, a pessoa que está com uma ideia, um conhecimento, ele vai atrair, porque o universo é isso, né? Ele atrai, é quântico isso, que não é nada místico, né? E você consegue atrair o que está à tua volta. Então, é aquela consciência quântica sua entrando em entrelaçamento quântico com a consciência quântica do outro. Então, acaba formando um grupo de pessoas que estão na mesma frequência. Quem não está na mesma frequência acaba sendo puxado para aquela frequência, se ele se permitir. Né? Porque às vezes ele não se permite. É o que acontece no nosso grupo. Muitas pessoas saem. Por que saem? Porque ele não se permite. Porque se ele se permitisse, ele ia estar na mesma frequência nossa e ajudando essa frequência a aumentar o seu espaço
para adquirir mais conhecimento. Todo mundo ia conseguir buscar mais informações que estão por aí à nossa disposição, que a gente acaba não alcançando. Mas se todos estivessem unidos num ERAD, essas informações quânticas viriam com mais frequência, um maior grau de conhecimento, e aí a gente seria realmente assim, uma potência quântica, vamos dizer assim, para destruir a escuridão. Seria a luz que a gente ia conseguir trazer, ou seja, trazer a espiritualidade para o nosso corpo e fazer com que as outras pessoas percebessem, vissem essa espiritualidade em nós. Então, isso é possível. É possível. Então, vamos à luta aí, gente. Nossa, gratidão, professor. Mais uma aula maravilhosa. Com certeza, muito obrigado aí, Dalco. Sempre ilustrando, e eu gosto também da forma que nem você falou, essa condensação que você faz na lousa ali, fica bom que dá uma visualização assim bem prática. Eu também tenho bastante a te agradecer aí. Mas tá Mas bom, eu agradeço pessoal. muito a participação de vocês, tá? Aí eu Também Muito bom agradeço mesmo. bastante ao professor Hidalgo e a todos aí, né, pela oportunidade. Tá Tá bom. joia, então. Obrigada. Gratidão, professor. Mais uma vez. Gratidão. Obrigado. Ao professor e a todos, né? que A participaram. todos. Tamo junto aí. Até Tchau, mais, tchau. então, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Até mais. Obrigado. Tchau.